Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral e a nossa revista Audiolab está no ar, trazendo reportagens realizadas pelos estudantes da Faculdade de Comunicação da UERJ. Hoje nossa revista é especial. Vamos trazer reportagens sobre os jogos online que viraram mania no Brasil e ganharam as manchetes dos principais jornais. Os jogos de azar estão presentes na nossa sociedade há muito tempo. Corridas de cavalo, jogo do bicho, bingos, cassinos, loterias. O brasileiro gosta de fazer uma fezinha e tentar a sorte. A chegada das bets, que é como as apostas esportivas ficaram conhecidas em sua versão online, ocasionou uma explosão de plataformas e versões de jogos. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam fazendo apostas e gastando muito e ganhando pouco. Nosso repórter Miguel de Paula descobriu que mais de 80% das pessoas que fazem essas apostas possuem dívidas. Ele conversou com o professor da Faculdade de Comunicação da UFRJ, Leonardo Demarque, sobre a lógica de mercado das apostas e o papel da mídia na popularização desse fenômeno. Vamos conferir? O Instituto Locomotiva, em agosto de 2024, verificou que 86% das pessoas que apostam têm dívidas. As populares bets, nos últimos anos, se tornaram uma fonte de renda para os brasileiros, principalmente para os jovens. No entanto, o que era para ser apenas uma questão de fazer uma fé, virou um cenário de acumulação de problemas financeiros. As apostas online abriram um caminho para que as pessoas obtivessem dinheiro a partir de eventos ocorridos dentro de uma partida de um determinado esporte. Escanteios, cestas, pontos, gols, cartões, todos esses lances estão monetizados em uma casa de aposta. A quantia colocada em um jogo é multiplicada pelo valor da aposta, e o dinheiro retorna em uma quantidade maior. Porém, cada vez que se aposta e o fenômeno não acontece, o dinheiro colocado não volta. Com certeza isso se assemelha a alguns jogos de azar tradicionais, como caça-níqueis e o famoso jogo do bicho. O professor da Faculdade de Comunicação Social da UFRJ, Léo Demarque, traça este paralelo entre as bets e chamados jogos de azar. As bets elas não podem ser consideradas apenas jogos de azar, porque elas têm toda uma infraestrutura muito complexa e totalmente diferente dos jogos de azar, que eram localizados geograficamente, de fato dependiam apenas da relação piramidal de inserção de dinheiro dos apostadores, acúmulo do dinheiro e retorno em torno de prêmios. As bets não são apenas isso, elas também são isso, elas também são jogos de apostas, mas elas devem ser vistas como parte de um fenômeno mais amplo, que é aquilo que eu e outros pesquisadores chamamos de Fintech 3.0, ou seja, um novo tipo de tecnologia financeira, de empresa financeira, que a partir das tecnologias digitais leva a lógica ou os serviços e produtos do mercado financeiro a qualquer indivíduo que tenha um dispositivo de comunicação digital. Plataformas de jogos digitais, elas operam numa lógica também muito mais próxima desse mercado financeiro do que de jogos de azar tradicionalmente. Além do que são plataformas digitais, ou seja, elas tomam também, além do seu dinheiro, elas tomam seus dados, vendem seus dados, negociam, oferecem vários produtos dentro da própria plataforma. Então, na verdade, quando você vai jogar em bet, você não está apenas entrando no site fazendo uma fezinha, não é o jogo da loteria. Você, na verdade, está entrando num ecossistema midiático no qual você tem vários produtos que te são oferecidos e você vai se adentrando nessa lógica dos investimentos. Até uso de inteligência artificiais, robôs para ver melhores apostas. Você aposta sobre a aposta que os outros fizeram e por aí vai. Demarque comenta que as casas de apostas inserem as pessoas na lógica do mercado financeiro. Porém, tudo isso baseado nos princípios de apostas, especulações e ganhos de renda. O que essas empresas todas elas fazem? Elas trazem apresentam, inserem os indivíduos, das massas, à lógica do mercado financeiro. Ou seja, uma lógica de aposta, especulação e ganhos de rendas, na verdade.
ela não tem a ver com fazer uma fezinha, né? No caso das bets. Elas têm, na verdade, uma lógica de mercado financeiro. Você apresenta um conjunto de produtos e a maneira pela qual um indivíduo é levado a apostar é muito mais próxima de um investimento em mercado financeiro do que fazer uma fé no jogo do bicho ou tentar a sorte, entre aspas. Para demonstrar tudo isso de forma mais clara, ele cita alguns exemplos. Por quê? Porque você, na verdade, é levado a ter uma lógica de investimento. Primeiro, ver informações, buscar informações sobre os jogos, o que acontece, fazer um investimento em várias possibilidades, inclusive tendo uma estratégia de hedging, que é o que a gente chama em mercado financeiro, ou seja, você fazer várias apostas para um lado ou para o outro e para o outro para proteger-se das perdas eventuais das suas apostas, fazer uma cesta de apostas. Então, se você entrar numa qualquer bet, você não vai apostar apenas em quem vai ganhar ou perder, ou se vai dar empate. Você vai apostar em quantos cartões amarelos um jogador de futebol vai receber numa partida, você vai apostar em quantas bolas vão ser rebatidas num jogo de beisebol, você vai apostar em quantas bolas de 3 um jogador vai perder dentro de uma partida num jogo de basquete da NBA, por exemplo, e por aí vai. O que você está fazendo? Você está, numa linguagem do mercado financeiro, no jargão do mercado financeiro, diversificando as suas apostas. A mídia tem um papel relevante dentro deste cenário. Ela é um grande impulsionador da divulgação das casas de apostas. Aliás, muitas dessas empresas estão com camisas de times, são exibidas com patrocinadoras de competições e também fazem parcerias com jornalistas esportivos. Um levantamento feito pela página Broadcast Político revelou que dos 60 times das séries A, B e C do futebol brasileiro, 52 possuem uma casa de aposta com patrocinador master. Léo Demarque avalia o papel da mídia nesse contexto de vícios em apostas e endividamentos. O papel da imprensa nesse jogo, nesse contexto, é bastante ambíguo, né? A imprensa mundial, mas eu vou falar especialmente da brasileira, ela tem um papel ambíguo porque ela participa de empresas que hoje vivem menos do jornalismo, negócios de comunicação, do que do investimento financeiro. E essas empresas, as principais, pelo menos aquilo que nós chamamos de mídia corporativa, ela tem fortes investimentos, fortes interesses nesses jogos da bet. Para lembrar, principalmente o Grupo Globo, ele está inclusive lançando sua própria bet. Há muito tempo ele já trabalha nessa lógica, né? Se você lembrar do jogo do Cartola, o que ele era? Do site de esportes do Grupo Globo. Ele era, na verdade, uma maneira de você efetivamente assumir, adotar essa lógica das apostas, das bets, dentro do ambiente digital do Globo. Não tinha questão de dinheiro, mas praticamente era exatamente a mesma lógica. E agora parece que o grupo está andando no sentido de criar sua própria plataforma. Então, no debate sobre regulação e sobre as próprias bets, essa mídia fica, como sempre, muito numa posição ambígua, porque eles são agentes dentro desse cenário. Então, por um lado, alguns defendem mais a regulação porque interessa os seus interesses da sua corporação, e por outro, você entra também num debate que eu acho ruim, mas de qualquer maneira coloca o debate sobre as bets na agenda pública, que é um discurso moral sobre as pessoas estão perdendo muito dinheiro, essa coisa toda. Então há grupos diferentes tendo posições diferenciadas de acordo com o seu interesse extrajornalístico, que eu acho absolutamente terrível. No Brasil, sabe-se que o caminho para alcançar uma condição financeira mais abastada é muito complicado. Nesse sentido, o pesquisador sobre a Fintech 3.0 afirma que as bets aparecem como uma forma de investimento para uma parte da população que não tem acesso a tecnologias financeiras mais tradicionais. As bets fazem parte de um modo de vida da economia de plataforma, né? Uma economia que tem como elemento fundamental a precarização do trabalho, a precarização das condições de vida das pessoas, dentro de um contexto de políticas neoliberais, no qual as seguranças sociais e trabalhistas são brutalmente diminuídas para que elas entrem num certo desespero de sobrevivência e façam qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer é que as bets fazem parte de um modo de vida no qual a pessoa está trabalhando como entregador
entregador de comida para um aplicativo ou de mobilidade urbana, motoristas, né? Você tem essas apostas nesse universo onde você não sabe se vai ganhar e com quanto você vai ganhar de dinheiro no final do mês. Essas tecnologias digitais da Fintech 3.0 aparecem como uma grande salvação. Então, hoje a ideia eu não vou ter um trabalho fixo no qual eu vou ganhar X de dinheiro por mês, mas eu vou pegar um dinheiro que eu vou ganhar mais em um determinado mês, aplico no mercado financeiro e depois eu tiro dessa rentabilidade uma condição de vida melhor para o restante do ano. Então, as bets, elas estão, de novo, insisto, substituindo aquilo que nós falamos do mercado financeiro. Eu poderia investir em poupança, poderia investir em CDB, poderia investir em uma LCA ou LCI, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu acho que não tenho dinheiro para isso e prefiro fazer o quê? Apostar nas bets que vão fazer os meus, R$100 gerarem 500, se eu tiver sorte. E aí entra a ideia da meritocracia, né? Se eu perder dinheiro, a culpa é minha, não da plataforma. Então eu preciso investir mais para poder ganhar alguma coisa. E aí você entra num círculo vicioso. Por fim, o professor conclui que para reduzir as estatísticas de endividamento por apostas, é fundamental a regulação da atuação dessas empresas e a limitação das bets. O primeiro passo, que é o que está sendo dado agora, é você restringir o número de bets, de empresas que estão a funcionar no Brasil e colocar para elas um conjunto de regras para que se restrinja o interesse dos indivíduos em apostar altas quantias, pelo menos ali. Você teria outras formas de também diminuir esse tipo de endividamento, por exemplo, estabelecer limites de aposta e tudo mais. Agora, você tem um outro problema aí, né? Porque até o momento as bets são, como toda plataforma digital, é um negócio global e virtual. É difícil que um governo nacional sozinho consiga conter o problema. Ele pode diminuir um pouco a intensidade dele. Eu acho que aqui no Brasil é isso, porque não tem qualquer regulação e elas jogam como quiserem, um tipo de investimento, mas é sempre muito complicado. Bom, então eu acho que a questão de restringir o número de empresas que estão funcionando e colocar certas obrigações para elas em relação aos usuários brasileiros é um elemento fundamental. 2, diminuir a capacidade que elas têm de investimento, acabar com a capacidade que elas têm de investimento no futebol e outros esportes. Elas não podem ser apostadoras, elas não podem financiar diretamente os esportes nos quais elas estão apostando. Você cria aí uma série de problemas, né? O esporte reúne a competição, emoção e imprevisibilidade, o que resulta na paixão pelo jogo. Sendo assim, meus ouvintes, tomem cuidado com os vícios e compulsões. A aposta, como bem explicou o Léo, pode tornar tudo isso uma grande dor de cabeça. Por isso, façam sua fé com responsabilidade e bom senso. Do Rio de Janeiro, Miguel de Paula, para o Audiolab UERJ. Uma das grandes preocupações em relação aos jogos online é a questão do endividamento. Para se ter uma ideia, o Banco Central divulgou que apenas no mês de agosto deste ano, 3 bilhões de reais foram utilizados por usuários do Bolsa Família em apostas em bets. Nosso repórter Johnny Chavão conversou com o professor da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, Paulo Jordão, sobre a importância da educação financeira e a regulamentação da atividade. Vamos ouvir? As apostas online têm crescido muito nos últimos anos. Só de acordo com a plataforma de análise de dados DataHub, o setor de apostas online cresceu mais de 734% entre 2021 e abril deste ano. É o desejo de obter um ganho extra que atrai tantas pessoas para as chamadas bets. O grande problema é quando essa diversão vira vício e as pessoas usam dinheiro de outros fins para apostar. Para me ajudar nessa conversa, chamo o professor da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, Paulo Jordão, que fala do fenômeno em si e do extrato social que mais recorre aos jogos online. Esse fenômeno das bets, na verdade, é um fenômeno que vem lá de trás com questões de cassino e agora se popularizaram mais por conta da questão do ambiente online. E claro que as pessoas em estratos sociais mais baixos tendem a ser mais suscetíveis a usar essas plataformas de apostas, de maneira geral, né? Buscando ali uma renda extra, ou mesmo a crença de que essas apostas podem oferecer uma solução rápida para problemas financeiros. E esse uso indiscriminado das finanças pessoais pode ser o primeiro indicativo de um vício. A ausência de uma cultura em educação financeira
contribui para o uso irresponsável do dinheiro em apostas. As pessoas muitas vezes veem nas bets uma solução imediata para os problemas econômicos, mas acabam se afundando em dívidas. O professor Paulo explica sobre esse impacto da educação financeira e o uso das plataformas de apostas online. A educação financeira é uma coisa muito importante. Ela tem um formato amplo que vai estar ligada às questões ligadas aqui à tomada de decisão impulsiva, né, que é justamente o que acontece quando a gente está ali numa aposta ou num jogo, né, a falta de controle sobre o orçamento. Você não tendo uma educação financeira adequada, você não vai nem saber o que é um orçamento, o que você vai ter ali dentro de uma despesa fixa ou um valor de investimento, né, ou outras questões que vão te levar a um gasto excessivo e vai ultrapassar o que você realmente pode, né, comprometer das suas finanças pessoais. Isso ainda piora quando as pessoas, aquelas beneficiárias de programas sociais do governo federal, usam dinheiro para apostar. Somente em agosto desse ano, de acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central, foram utilizados 3 bilhões de reais, via Pix, por usuários do Bolsa Família. Paulo Jordão aponta os caminhos que levam esses usuários de programas sociais até as bets. Então, a questão dos usuários de Bolsa Família, né, com esse dinheiro sendo utilizado para esse tipo de coisa, é muito preocupante. E essa situação indica a clara falta de educação financeira, que esse contexto, né, socioeconômico vulnerável, onde essas pessoas buscam uma forma de melhorar a condição de vida financeira, né, e muitas vezes de maneira arriscada. Paulo acredita que o governo precisa estar antenado a práticas internacionais que frearam um pouco esse fenômeno das bets. O governo tem sempre que estar antenado, né, e atualizado com esse tipo de coisa, para, principalmente, verificando as práticas internacionais, as boas práticas internacionais, que é o que houve, por exemplo, com questões de governança corporativa e por aí vai, né, de trazer o que está sendo praticado lá fora aqui para dentro, como um estudo de caso, né, que já ocorreram em outros lugares. A gente vê em Las Vegas, a gente vê vários outros pontos, né, de jogos internacionais, e como é que esse pessoal trata desses problemas, né? Então é interessante trazer esse tipo de coisa aqui para dentro para poder discutir, né, fomentar a discussão de projetos de lei que possam efetivamente gerar um benefício para a população, principalmente mais vulnerável, que é o caso aí do Bolsa Família. Fica claro que é necessário criar métodos para frear o abuso das plataformas online em território brasileiro, até para ajudar os consumidores a não abusar no uso dessas ferramentas, como também para arrecadar tributos, já que a modalidade ainda não tem uma legislação específica no Brasil. Paulo Jordão explica a necessidade de regulação e aponta semelhanças com o mercado que fez sucesso no país anos atrás. Sempre é importante para você não fazer com que o ambiente vire um faroeste, que é o que aconteceu no mercado de criptomoedas, por exemplo. A gente viu o Elon Musk, por exemplo, na época daquelas moedinhas menores, as meme coins, né, Shiba Inu, né, etc., fazendo manipulações de mercado, né, e esse tipo de coisa. Então, o mundo de cripto ainda hoje é uma terra meio que sem lei. Você pode fazer o que quiser. Então, imagina um ambiente de bets que movimenta bilhões ao longo de anos, né? Ao longo de um ano até, né? Movimenta bilhões, é um valor absurdo. Então, você não tem uma regulamentação adequada, você não vai trazer uma segurança para o consumidor. Você fala ali de proteção de consumidor para evitar práticas de fraude ou práticas desleais. E no começo da matéria, foi falado sobre a questão da educação financeira. Com uma regulamentação, essa questão poderá estar mais enraizada na vida das pessoas. Sobre isso, o Paulo comenta que uma regulamentação pode ser benéfica até mesmo para o ganho de programas sociais. A regulamentação também permite com que o governo possa arrecadar mais impostos sobre essa atividade de apostas, que pode ser revertido em programas sociais e educação financeira para as pessoas, porque não adianta você fazer um programa maravilhoso de educação financeira e não colocar em prática, porque você não tem ali softwares, não tem professores treinados, né? Não tem um ambiente lúdico para que a criança se interesse por aquele negócio. O mundo das plataformas de apostas online é novo, logo todo mundo aprende um pouco como vai lidar com a coisa, no geral. A regulação, os riscos de uso, se há ou não benefícios. Tudo é algo muito recente, mesmo que as apostas existam desde o Egito Antigo, mais ou menos há cerca de 10 mil anos atrás. Sobre os riscos, o professor da FAF-UERJ
aponta o caminho que esse usuário deve perceber quando há o vício. Mas é sempre importante entender que existem esses riscos associados, né? E não perca a noção de que quando os sinais de vício começarem a aparecer, ou seja, você começa a apostar mais que o planejado, né? Usa um dinheiro que é destinado a despesas essenciais, ou sente até ansiedade, né, ao pensar em aposta, né, comece a verificar, né, a procurar ajuda ou a reduzir aquela inserção naquele jogo. Paulo acredita que a solução é ter uma boa gestão financeira e usar com cuidado e moderação as apostas online. Sempre invista, né, em aprender um pouco mais de gestão financeira, porque isso realmente pode mudar o seu pensamento, o seu mindset, né, que é um ponto que todo mundo fala hoje em dia, né, pode trazer um certo benefício se aproveitado com sabedoria, né, e com moderação, principalmente, porque, né, realmente é um ambiente novo, desafiador e que precisa ter uma regulamentação adequada, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. E não se esqueça, se for apostar, aposte com moderação. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão, para o Audiolab UERJ. É importante a gente lembrar que o vício em jogos ou ludopatia é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela compulsão em realizar apostas, mesmo diante de prejuízos financeiros e emocionais significativos. Nosso repórter Jonatas Rocha conversou com a professora do Departamento de Psicologia Clínica da UERJ, Vanessa Dordron, sobre os efeitos do vício nas apostas online e como se prevenir para evitar a dependência. Vamos conferir? Talvez você conheça algum amigo, familiar ou conhecido que tenha feito ou faça apostas online. Isto porque, segundo uma pesquisa do Datafolha, 15% da população dizem fazer ou já ter feito apostas online pelo menos uma vez na vida. Com o aumento das plataformas de jogos online e casas de apostas, cada vez mais as pessoas se tornam reféns desse comportamento compulsivo. Mas como esse transtorno funciona na cabeça de uma pessoa com sérios problemas com apostas? Conversei com a psicóloga Vanessa Dordron, professora de terapia cognitiva comportamental da UERJ, e ela contou como é classificado o vício em apostas na psicologia e compara a obsessão com o uso de substâncias ilícitas. A gente compreende que ele é um transtorno não relacionado a substâncias, mas que está no mesmo capítulo dos outros transtornos relacionados ao uso de substâncias. É o único transtorno que se chama transtorno do jogo, no caso, é o único transtorno não relacionado a substâncias que consta nesse capítulo. Então, a gente tem transtorno relacionado ao álcool, transtornos relacionados à cafeína, ao uso de opioides, ao uso de cannabis. Então, ele pode sim, né, ser comparado a outros transtornos, né, a outros tipos de vício, como o uso de substâncias ilícitas. A psicóloga completa explicando detalhadamente as causas do transtorno do jogo, também conhecido na psicologia como ludopatia ou jogo patológico, que é uma condição médica descrita no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. O transtorno é caracterizado pela obsessão em jogos de azar que gera graves problemas para o ser humano, como dificuldades financeiras, sociais e emocionais. E o transtorno do jogo, ele é caracterizado por um comportamento de jogo problemático, persistente e recorrente, que leva a sofrimento e comprometimento clínico. Então, a pessoa apresenta pelo menos 4 sintomas, dentre 9 sintomas que são descritos, e pelo menos por 12 meses. Então, necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores a fim de atingir a excitação desejada, inquietude ou irritabilidade quando tenta reduzir ou interromper o hábito de jogar, faz esforços repetidos e mal-sucedidos no sentido de controlar, reduzir ou interromper o hábito de jogar, preocupação frequente com o jogo, pensamentos persistentes sobre experiências de jogo passadas, avalia possibilidades ou planeja a próxima quantia a ser apostada, pensa em modos de obter dinheiro para jogar,
Frequentemente joga quando se sente angustiado, sentimentos de impotência, culpa, ansiedade, depressão, podem ser gatilhos. Após perder dinheiro no jogo, frequentemente volta outro dia para ficar quite, né, recuperar o prejuízo. Mente para esconder a extensão do seu envolvimento com o jogo. Já prejudicou ou perdeu algum relacionamento significativo, ou emprego, ou uma oportunidade educacional ou profissional em razão do jogo, e depende de outras pessoas para obter dinheiro a fim de saldar situações financeiras desesperadoras causadas pelo jogo. Então, aqui são 9 critérios, a pessoa precisa apresentar pelo menos 4 para receber esse diagnóstico. Desde 2018, quando foi liberado por lei durante o governo de Michel Temer, do MDB, diversas empresas de betting surgiram no Brasil, resultando numa crescente de 784,6% do setor de apostas online entre 2021 e abril de 2024, segundo dados levantados pela DataHub. A presença de cada vez mais casas de apostas e cassinos online, somados à facilidade do acesso a essas plataformas através dos aparelhos celulares, contribuiu para o aumento do transtorno dos jogos entre os mais jovens, alcançando até o público de idade mais avançada. Ainda segundo a pesquisa, a principal faixa de idade é entre 22 e 36 anos, compondo quase 60% dos apostadores. Vanessa explica como e o que começa a desenvolver esse distúrbio nas pessoas. Se percebe assim que a maioria dos indivíduos que desenvolvem um transtorno do jogo demonstra um padrão com aumento gradual, tanto da frequência quanto do valor das apostas. E formas mais leves podem progredir para casos mais graves. As pessoas costumam ter 1 ou 2 tipos de jogos de preferência que são mais problemáticos para eles. O hábito de jogar ele pode ficar mais intenso durante períodos de estresse ou de depressão, ou também durante períodos de uso ou de abstinência de substâncias. Existem alguns fatores também de risco genéticos e fisiológicos, então se sabe disso porque existe um padrão de ocorrência familiar. Também está associado, né, ao transtorno de personalidade antissocial, aos transtornos depressivo e bipolar e a outros transtornos por uso de substâncias, especialmente aos transtornos relacionados ao álcool. Ela ainda mostra a diferença no vício entre os homens e as mulheres, destacando a rapidez na busca para se tratar desse transtorno. E a gente também pode encontrar uma diferença entre homens e mulheres com relação a isso. Os homens desenvolvem esse transtorno em taxas mais elevadas do que as mulheres, mas parece que as mulheres, depois que começam a jogar, elas progridem mais rapidamente para esse transtorno. As mulheres costumam buscar tratamento mais rápido do que os homens e também parece haver uma predileção, né, de acordo com o gênero. Então, em comparação com homens, as mulheres tendem a preferir jogos como caça-níqueis e bingos, e homens tendem a apostar em diferentes formas de jogo, envolvendo cartas, esportes, corridas de cavalo. Vanessa ainda completa explicando as diferenças de motivos para entrar no mundo das apostas entre os dois sexos. Além disso, as mulheres tendem a jogar como uma forma mal adaptativa de lidar com seu afeto negativo, e os homens tendem a jogar mais pela emoção do jogo. Muitos apostadores comentam que conheceram os jogos de apostas por conta de influenciadores e das publicidades em transmissões de televisão. Além de anunciar nos intervalos televisivos e nas redes sociais de grandes influenciadores do país, as bets também estão presentes nos principais clubes do futebol nacional. Equipes de massa como Flamengo, Corinthians e Vasco estampam os logos das empresas de apostas. Com os cálculos feitos pelo Itaú, os brasileiros gastaram 68,2 bilhões de reais no último ano em jogos online, e no balanço de ganhos e perdas foram 23,9 bilhões de reais perdidos. Segundo dados da Comscore, empresa de análise de dados dos Estados Unidos, o Brasil ocupa a 3ª posição mundial do consumo de casas de apostas, perdendo apenas para a Inglaterra e Estados Unidos, e esses números tendem a aumentar a cada ano. Vanessa mostra a diferença entre o transtorno do jogo e a aposta casual, e traz orientações para os apostadores.
E é importante a gente diferenciar o transtorno do jogo profissional ou do jogo social. No jogo profissional, os riscos são limitados, a disciplina é fundamental, né? Geralmente, o jogo ocorre com amigos, com colegas e dura um período limitado de tempo, com perdas que são aceitáveis. Então, envolve todo esse planejamento. E alguns indivíduos podem apresentar problemas associados ao jogo, um comportamento breve de recuperação do prejuízo e perda do controle, que não chegam a satisfazer critérios para o transtorno. Assim como acontece com outras substâncias, né, que viciam, a gente tem no transtorno do jogo a questão de que quando a pessoa aposta e ela ganha, ela libera dopamina, né? Existe uma área de recompensa no nosso cérebro que é ativada. É uma área de sensação de prazer, uma área de recompensa. E então o jogo acaba sendo tão viciante quanto outras drogas. Então, ainda que a pessoa esteja com prejuízos significativos, aquela expectativa da recompensa, que é totalmente aleatória, mas a pessoa acredita que ela tem mais sorte, que ela está com sorte naquele dia, né? A pessoa tem pensamentos de negação dos prejuízos, elas ficam com um sentimento de poder, que acontecem totalmente pelo acaso. Então, elas acabam tendo distorções de pensamento que fazem elas momentaneamente diminuírem os riscos associados. E elas focam nos ganhos, nas recompensas, nos benefícios, faz com que as pessoas permaneçam apostando, mesmo quando elas estão perdendo. Ela completa alertando a importância das pessoas próximas perceberem e ajudar quem tem ludopatia a buscar um tratamento logo no início do problema. E a melhora também vai depender muito, né, do paciente, do indivíduo, perceber que ele já está muito prejudicado, ele se dê conta, né, o que pode levar um tempo, assim como as drogas, né, as pessoas, no caso das drogas, elas têm 7 períodos de recaída até conseguirem manter a abstinência total. E aí, né, no uso dos jogos também, a pessoa ela precisa já ter tido um prejuízo muito significativo, ter perdido muito, para ela espontaneamente buscar um tratamento. A entrevista motivacional, que é uma forma de conversa em que o terapeuta busca o próprio argumento do cliente para ele parar de usar ou de apostar, né? Ela pode ser empregada, porque a ideia ali é ajudar o cliente a desenvolver um discurso em que ele mesmo fale das razões para parar de jogar. Se você ou alguém do seu ciclo de amizades ou familiar está passando por essa situação, saiba que existem lugares e pessoas que podem te ajudar a resolver este problema. Algumas clínicas e unidades são especializadas em tratar o vício nas apostas, como os Jogadores Anônimos, Grupo Salvando Vidas, Clínica Revive de Recuperação e Instituto de Apoio ao Apostador, a IAA. Então, ouvinte, fique atento aos sinais de alerta e não hesite em procurar ajuda. Do Rio de Janeiro, Jonatas Rocha, para o Audiolab UERJ. Esperamos que nossa revista hoje tenha te ajudado a entender melhor as questões que envolvem as apostas online e os perigos que podem surgir quando falta controle na hora de jogar. Não deixe de procurar ajuda se esse for o seu caso. Nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar uma sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Obrigada pela companhia e até a próxima. A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.